veio falar com a gente um pouquinho sobre criança interior. Valevska, seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação. E eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória antes da gente começar a falar realmente do nosso assunto hoje. Então, eu sou a Valevska Quantum, trabalho com terapias quânticas e energéticas há mais de 20 anos. Minha trajetória aí começou buscando uma cura para mim. Então, tudo começou comigo. Eu vim de uma família muito desestruturada, então eu tive que buscar recursos e a terapia convencional eu não achei que iria realmente me trazer essa resposta que eu estava buscando. Então eu comecei a buscar as terapias holísticas, integrativas, e aí eu conheci a física quântica, me apaixonei e comecei a estudar a física quântica, toda a parte que envolve a parte da física quântica. Então, comecei a me especializar, desenvolvi algumas metodologias, como modulação frequencial, Success Quantum, que é uma outra metodologia que envolve modulação frequencial para aquisição financeira. Isso aí é o assunto que todo mundo gosta. Trabalha bastante a parte tanto financeira como profissional, desenvolve, né, abrindo toda essa parte. Sim. Então, e também a cura da criança interior, que foi o meu primeiro processo de cura, foi através da cura da criança interior. Então hoje nós temos um assunto importante. Bem importante. Às vezes as pessoas não sabem, né, a importância disso. Eu acho que é bem importante a gente já abrir esse campo aí. Fala pra gente o que é a cura da criança interior. O que significa? As pessoas falam a criança interior, mas necessariamente não sabe o tamanho que é essa criança interior. O que é a criança interior? A criança interior nada mais é do que a criança que um dia você foi e que ficou registrada a nível energético, emocional e psicológico no teu sistema. Então, a partir daí, a partir desses registros, você vai desenvolver toda a parte de ação, reação, sentimento e sensação na fase adulta, baseado nesses registros. Interessante. Isso também tem muito a ver com o subconsciente? Sim, isso tudo a nível inconsciente, com certeza. Pouquíssima coisa da criança interior vai estar a nível consciente. A maioria das coisas vão estar totalmente a nível inconsciente. Reflexo que a gente tem hoje, né? Que você acha que é normal, porque normaliza, porque a informação está ali guardada, mas que não é algo que seria saudável, vamos dizer assim. E o que a gente pode falar hoje de quais são os sintomas da criança interior ferida? Então, o principal sintoma que é para qualquer pessoa que não sabe nada de criança interior e quer saber é barulho. Barulho, vamos lá. A pessoa que grita muito. Sabe aquele marido que chega em casa e berra, e berra, e berra. Aquela mulher que berra com os filhos e fica e grita. E só vê aquela mulher gritando. Ela está total na criança ferida. Vamos lá. É fácil identificar. Se a criança... quando tu vai em uma creche, o que tu escuta? Gritos. Se tu for numa sala de pós-graduação, o máximo que tu vai escutar é um zum, zum, zum de conversa. Mas tu não vai ouvir gritos. Então, os gritos estão ligados à criança interior. Que é a fase, né? Que é a fase. Então, esse é o primeiro sintoma super rápido de identificar da criança, se a pessoa está na criança interior e se está na criança interior ferida. Sim. Teimosias. Aquelas pessoas que a gente fala que é negligente. Que, vai ser assim e tá acabado. Eu sou assim mesmo. Eu não mudo. Eu sou assim. São tudo birras da criança interior. Coisas que ficaram já. Pessoa que tem muita dificuldade de falar em público. Pessoa que tem baixa autoestima. Tudo isso está ligado à criança interior.
Sempre vai estar lá ligado. E como que eu sei que a minha criança interior está ferida? Aí tem que fazer uma análise em cima de todos os sintomas da criança ferida. Às vezes você consegue saber, por exemplo, com traumas de infância que você lembra. Geralmente tem 2 tipos de trauma. Geralmente o adulto dá atenção para o trauma do adulto em relação à criança. Não o trauma da criança. Geralmente o trauma da criança ele é ignorado pelo adulto. Vou te dar um exemplo. A criança fez um desenho e foi mostrar para a mãe. Aquele desenho para ela, naquele momento, é tudo. É a declaração de amor dela pela mãe. Ela vai lá mostrar para a mãe. Chega na mãe, a mãe fala, sai daqui que eu estou trabalhando, dá licença, não me incomoda. Aquilo ali é um trauma gigantesco para a criança. Porque ela não teve a receptividade que ela estava esperando, né? Exato. Aquilo ali foi, eu não gosto de você. Sai daqui. É a rejeição. Então, o que fica registrado naquela criança é a rejeição que a mãe fez em relação a ela. Só que quando tu cresce, você vai pensar o quê? Isso é coisa de criança. Isso aí não quer dizer nada. Não dá a devida importância, né? Não. Só que isso interfere no teu desenvolvimento hoje. Por quê? Porque quando você tem que apresentar um trabalho, quando você tem que fazer uma declaração de amor para uma pessoa, quando você tem que se expor, você ativa o gatilho da criança interior e você vai arrumar 1000 desculpas para não fazer. Que inconscientemente vem aquele momento que tu foi entregar e foi frustrado. Então, é melhor não. Aí tem dificuldades de se relacionar, tem dificuldades, e quando eu falo de se relacionar, não é só relacionamento íntimo, mas também relacionamento no trabalho, relacionamento social. Então, ela não consegue fazer uma entrega como gostaria de fazer. Na cabecinha dela, ela consegue imaginar, ver e falar, mas na hora de ir para ação, ela não consegue ir. E ela olha para aquele fato do desenho, né? Vamos pegar hipoteticamente o que a gente está falando agora, e ela diz que aquilo ali não tem nada a ver. Aquilo ali, né? Mas o adulto dá muita atenção para o trauma dele. De que forma? A criança vai lá e vai fazer uma dancinha. Os adultos tudo fica rindo, mas não está rindo para a criança, está rindo da criança. Só que a criança inocente, ela não percebe. Ela acredita que está rindo para ela. E ela, para ali, está tudo certo, não teve trauma nenhum ali. Ela está se achando acolhida. Mas o adulto, quando volta na cena de infância, quando lembra daquela cena, ele consegue analisar e ver que aqueles adultos não estavam rindo para aquela criança, e sim rindo daquela criança. E aí é o trauma do adulto em relação à criança. Aí fica aquele trauma. E às vezes a gente não consegue entender, né? Por que tal coisa a gente não consegue fazer, não consegue se posicionar, né? Exatamente. Porque tem alguma coisa ali que está impactando, e as pessoas, eu acho que hoje elas ainda não estão entendendo a importância disso, né? Exatamente. Que até que eu ia te perguntar agora, como que a criança interior ferida pode interferir na vida adulta? Que às vezes tem muita coisa que a gente não consegue fazer. Eu vou até usar um exemplo meu para te falar. Eu, quando eu era pequena, quando meu pai foi parar de andar de bicicleta de rodinha, meu pai me soltou. Só que ele deu aquela leve empurrada. Eu fiquei nervosa e eu morava na frente de uma pracinha que tinha umas... Não sei como que a gente chama aquilo assim, mas tinha uns buracos assim. E eu caí ali. Eu nunca mais quis andar de bicicleta. E hoje eu percebo que eu tenho um pouco de receio com equilíbrio. Até hoje. Eu nunca mais quis... Às vezes eu penso, será que eu ando de bicicleta? Será que eu aprendo de novo? Falei, que feio, né? Olha a minha idade. Andar de bicicleta agora com essa idade. Mas é uma coisa que me marcou. Né? E eu nunca mais quis. Eu sei que a intenção dele foi
agora vai, né? Dá um impulso pra não parar. Pra mim. Só que na hora que eu olhei pra trás e que eu vi que ele não tava mais, me bateu um desespero, me desequilibrei. E eu caí. Era tipo umas valas, assim, sabe? Era um desenho na praça, assim, que daí, na época de calor, eles enchiam de água, enfim. E eu caí ali, eu nunca mais quis andar de bicicleta. Então, hoje eu penso já sobre isso, assim, às vezes quando eu vejo, assim, parece assim que eu fico meio questão de equilíbrio, eu digo, será que tem alguma coisa a ver com isso? Total, falo, né? Total. É registro total, mas tem como limpar. Tem? Tu consegue reprogramar toda essa parte na cura da criança interior. Né, e às vezes, tá vendo assim, às vezes, hoje, que eu, né, eu já leio um pouco mais sobre terapia, sobre física quântica, que eu também acho um mundo totalmente encantador, eu vejo hoje que possa ter a ver, né, eu não tinha certeza. Agora, falando contigo, é onde tu fala, né, tem a gente vê que tem uma, como é que a gente vai falar a palavra? Até me perdi agora. Tem uma ligação, uma ligação total. Da situação em si. Mas hoje eu vejo, assim, então, por exemplo, às vezes eu vejo meu marido, a gente vai na beira-mar, ele quer andar de patinete com as crianças. Eu já digo, eu não vou andar, porque eu não sei, né? Eu não tenho esse equilíbrio. Então já fica assim, hoje eu tento que as crianças andem de bicicleta e andem com um patinete, enfim. Agora fizeram uma bicicleta nova, né? Bicicleta de equilíbrio, que não tem mais pedal. A criança vai andando com a perninha, que é pra ela se equilibrar naquilo ali. Exato. Então, justamente que a coisa já começou a mudar. Pra já ter essa questão do equilíbrio desde cedo, né? Que eu não tive e eu não quis mais mexer nisso. E a questão da rodinha, quando tem rodinha, né, aquelas rodinhas laterais, aquilo ali realmente não ajuda a criança, porque a criança vai sempre pender para um lado para a rodinha encostar no chão e aí depois quando tira a rodinha, quando ela pende para o lado, ela não tem mais aquela rodinha, então a tendência é ela cair. Então porque não vai dar o equilíbrio, né? Não, o ponto de equilíbrio dela fica fora do ponto, né? Ele fica deslocado. E depois, para andar sem rodinha, ela vai ter que reaprender o ponto de equilíbrio dela corretamente. Então, não é indicado. Hoje em dia, já todo mundo sabe que não é mais indicado usar a rodinha acessória, né? Agora que eu te falei da minha situação e tu falasse, tem como reprogramar. Como que funciona essa reprogramação da criança interior? Várias como é que a técnicas. Gente faz isso? Existem várias técnicas que podem ser usadas, desde técnicas de meditação, técnicas de reprogramação mental, de hipnose, de PNL. Então, tem várias técnicas que podem ser usadas a favor da cura da criança interior. Tá? Entendi. Eu, por exemplo, uso algumas técnicas de meditação e reprogramação, porque eu, como trabalho com a física quântica, a parte de reprogramação, trabalho bastante ali a parte PNL com a reprogramação a nível celular. Então, isso aí acaba ajustando muito mais rápido a resposta que tu espera de cura daquela situação do que processos tradicionais, que são muito mais lentos. O resultado vem mais rápido, né? Vem. Como é que a gente faz hoje para tratar a relação adulto e criança ferida? Esse é muito legal. A gente faz é um processo muito bacana, que geralmente quando eu faço as pessoas ficam muito emocionadas. É uma viagem no tempo. Eu trabalho com a PNL e faço você fazer uma viagem no tempo e o adulto encontrar com a criança. Então, legal. É uma viagem, não é regressão. Né? A regressão é você ir até a idade da infância. Não, ali é o adulto encontrando com a criança que um dia foi. E aí eu coloco esse adulto a conversar com essa criança. Que legal, deve ser um momento bem emocionante mesmo, né? É bem emocionante. Normalmente as pessoas choram muito nessa É porque a gente técnica. a gente vê a mudança, né, da criação. De antigamente, a minha mãe que fala, né, eu tenho 3 filhos, e minha mãe também teve, ela fala, mas eu criei 3 filhos. Eu falei, amada, era outra época. Era outra vida. A vida exige muito da gente hoje, né? Sim. A gente vê assim, ó, tu olha o tempo, meu Deus, já tá na hora de buscar as crianças na escola, disso, daquilo. Tu chega em casa, tu tem 300 turnos pra fazer, tu faz o turno da mãe, tu faz o turno da esposa, tu faz a da dona de casa, a do trabalho. E aí né? entra uma questão bem importante. Eu tive uma cliente uma vez que perguntou, Valesca, como é que eu faço? Ela fez todo o processo de cura da criança interior comigo. E ela tem 2 filhos. E ela falou assim, minha preocupação agora é como que eu faço pra não traumatizar os meus filhos? Pra eles não terem que passar por esse processo. E eu falei, não tem como. Não existe. É porque é um eterno aprendizado, né? A gente tá sempre aprendendo, porque né? cada pessoa vai entender
o que aconteceu de uma forma diferente. Então, nós somos individuais, cada pessoa interpreta uma ação, uma reação, ou um sentimento, sensação, de acordo com aquilo que entende. E a partir daí, tem como uma mãe fazer tudo certo? Um pai fazer tudo certo? Não tem. Então, o que tem? A única coisa que tu pode fazer pelos teus filhos em relação a isso é tirar esse tabu que existe ainda sobre terapia e colocar essa criança a fazer terapia, fazer um acompanhamento, entender que isso é normal, dizer que você ir, porque as crianças elas aprendem muito pelo exemplo. O espelho, então, né? Aquela questão do espelho, né? Que a gente vê. E aí, a partir daí, conseguir fazer aí esse ajuste para essa criança. Porque se ela entender que é normal fazer terapia, que é normal ter um terapeuta para chamar de seu, ok, ele vai resolver todos os problemas que ele tiver durante todo o período da vida dele. Então, a única coisa certa que tu pode fazer em relação aos teus filhos é ensiná-los que terapia é algo normal, é algo importante para o desenvolvimento dele, tanto na parte social, como na parte emocional, como na parte profissional. Então, para a vida toda, para todos os, vamos dizer assim, para todos os âmbitos da vida, né? Eu acho que essa questão aí que tu fala de cada um, né? A forma de levar. Eu vejo isso em casa porque eu digo, meu Deus, 3 filhos e 3 filhos completamente diferentes, né? Então, assim, e eu muito tempo levei essa situação eu tive meu primeiro filho com 17 anos, né? Então, era uma menina. Eu ainda tenho a questão da minha adolescência, né? Porque, assim, aquela coisa, enquanto as minhas amigas estavam vivendo aquilo ali, terceirão e saindo, eu fui mãe. Então, eu sempre optei por ser mãe, né, do meu filho. Mas, assim, eu vi que lá atrás eu errei muito com ele e eu fico nessa preocupação constante de não errar com os outros, né? Então, são crianças, são idades bem diferentes. Eu tenho um de 24, um de 12 e uma de 8, né? E, assim, aí tu começa a analisar a diferença da menina, da independência, aí tu, putz, essa menina veio última, minha princesinha, mas ela é muito independente. O do meio já é todo carinhoso, é todo sentimental. O primeiro já é mais descolado. Meu Deus, é muito difícil lidar, porque tu não sabe, né? Então, assim, aquela coisa, a mãe não vai acertar sempre, né? Exato. A gente quer sempre acertar, mas com certeza a gente também erra muito. E é importante deixar isso muito claro para os filhos, porque essa história da Mulher Maravilha, da mãe santa, perfeita, imaculada, quando antigamente a gente tinha esse olhar, né? Imagina, mãe, era aquela sagrado, frase, né? Era sagrado, mãe é mãe, ela pode chegar e te dar uma surra de cinta e tá tudo certo. Não tá. Vamos desmistificar essa parte da mãe. A mãe é um ser humano como qualquer outro, com seus defeitos, com suas dificuldades, com seus traumas, com as suas expectativas, com as suas frustrações. E é esse ser humano que está criando outro ser humano. Então, a partir desse olhar, fica muito melhor, muito mais, aproxima mais esses filhos dessa mãe de ver que a mãe não é perfeita. Que também vai errar, né? Que também vai errar, que também tem um dia de mau humor, que também tem o dia que quer ficar quieta, que também tem o dia de correria, que também tem o dia que quer ficar com os amigos, da mesma forma que eles. Então, a partir daí, esse olhar acaba trazendo uma forma muito mais tranquila de criar esses filhos, porque você saindo do pedestal, você também não vai ser cobrada como uma santa, como uma heroína. O dia que você está cansada, que chegou em casa, a janta não está pronta. É mais fácil de entender, né? Eles vão entender. Eles vão, não, minha mãe está cansada, ok, tá tudo bem. Vamos fazer alguma coisa. Eu acho que essa questão, assim, hoje a gente vê muito esse negócio a Mulher Maravilha, como tu falou, fica pesado, né? Hoje tá pesado, porque tu quer dar conta de tudo, e às vezes tu fala, opa, pera, e eu? Né? Aí é onde eu acho que é onde a mulher foi se deixando muito também, né? A gente vai querendo dar conta de tudo, porque a vida da gente mudou, né? Hoje em dia mudou muito, a gente sabe, antigamente a mulher, ela tinha, sei lá, 10 filhos, mas ela vivia para aqueles filhos e para casa, né? Hoje a mulher não, hoje ela dá conta do trabalho fora, ela é profissional, ela é mãe, ela é a dona de casa,
E a gente sabe que e tá muito mais intenso, né? Exato. O dia da gente. Então, eu acho que essa questão aí da Mulher Maravilha, acho que ela pesa muito hoje pra mulher, né? Pesa. Pesa bastante essa questão. Eu até falo, dentro de consultório, quando a mulher chega para mim exausta, cansada e estressada, eu falo, Mulher Maravilha, você conhece, você quer tanto ser a Mulher Maravilha, então vai conhecer a história da Mulher Maravilha, vai assistir os filminhos lá da Mulher Maravilha, da onde que ela vem? De um planeta que só tem mulheres. Então, como que você vai dar valor para os homens? Como você vai trazer ali a divisão de tarefas? Como você vai aceitar ser cuidada? Como você vai aceitar que esse pai seja presente para esses filhos? Que esse pai tenha ali as suas responsabilidades também perante esses filhos, que não fique todo o peso só para cima de você, se você acredita na Mulher Maravilha que vem de um planeta que só tem mulheres. Não consegue dar o espaço para coisa acontecer, não consegue dar né? o espaço, aí acaba se sobrecarregando e depois, é claro, reclama que está sobrecarregada, né? E aí a atenção para esses filhos vai acontecer o quê? A historinha que eu contei no começo da criança que vai mostrar o desenho e a mãe diz, sai daqui porque eu estou muito ocupada. Ela não está só muito ocupada, ela está muito ocupada e muito estressada. Já está no limite, né? Às vezes nem percebe, né? Vai no automático. Tudo que ela quer é dar banho nessas crianças, botar comidinha na barriguinha delas e botar elas na cama para ter o momento. Então, a criança ela é criada dentro dessa rotina e ela acaba ficando muito sozinha. Ela acaba se sentindo muito sozinha dentro dessa nova era de mães que temos hoje. E é importante ter esse olhar e trazer para essa criança, porque às vezes a mãe vai para terapia, mas a criança não, e a criança está aguentando a mãe em casa, estressada dia e noite. E precisa tanto quanto, né? Tanto quanto. E aí, a criança não precisa disso. É a que mais precisa. A criança, se ela tiver um acompanhamento para ela desenvolver inteligência emocional, ela vai dar baile nos pais. E quando eu falo baile, é no bom sentido. Sim. No sentido positivo. Porque a criança vai saber como lidar com esses pais, vai saber como entender aquela rotina que está sendo desenvolvida, e ela vai buscar, sim, soluções para aquela falta que ela tem em relação àqueles pais. Não, porque às ela vezes busca. Ela já começa a achar soluções para aquilo ali, né? Porque ela já está com uma... Eu acho que, não sei se posso estar errada, mas eu acho que a memória deles é mais fresquinha, é mais novinha. A gente já está tão cansado da loucura do dia a dia que para a criança ela acha que ela consegue visualizar a solução mais fácil. É que a criança é mais criativa. A criança, ela tem... Tanto que por que a gente tem que curar a nossa criança interior? Porque a nossa criança interior é que vai regular as nossas emoções. A criança interior é que vai trazer para o adulto a criatividade, a sociabilidade. Então, são essas coisas que a criança traz quando ela está curada. Se ela está na criança ferida, é onde traz isolamento, aonde traz dificuldade de relacionamento, aonde a pessoa acaba se tornando muito caixinha fechada, de isso é assim e pronto, preto no branco. Por quê? Porque perde a criatividade, porque a criatividade está na criança. Ela aquela regrinha ali, né? A regrinha. Por quê? Porque a criatividade já não existe mais. Porque ela ficou bloqueada na criança ferida. E quais os benefícios hoje de a gente curar essa criança ferida na fase adulta? Liberar essa criança para trazer mais criatividade para você, trazer regulação de sentimento e sensações. Você consegue não ficar naqueles altos e baixos emocionais. Então você consegue trazer equilíbrio emocional, você consegue trazer desenvoltura na parte de relacionamentos, na parte social, você consegue trazer para a parte profissional vários benefícios, desde a criatividade, como eu falei antes, até a parte como se relacionar
com os teus colegas de trabalho, como exercer liderança, como você se organizar perante o teu próprio trabalho. Uhum. Isso tudo você consegue a partir da criança curada. Porque na criança ferida é um caos. Sabe aquelas pessoas que não param em trabalho nenhum, que não conseguem ter um relacionamento saudável dentro do seu trabalho, dentro do seu emprego, que é aquela pessoa problema, ela tá na criança ferida dela. Ela tá no caos interno ali, às vezes nem sabe, né? E nem sabe. O que a criança interior tem a ver com a prosperidade hoje? Tudo. Hoje as pessoas que mais estão prosperando hoje, elas passaram pelo processo de cura da criança interior. Tanto problema a gente não sabe, né? Tanta coisa que fica lá de trás. Às vezes eu vejo assim, até pela forma como nosso passado, né? A avó criou o pai assim, que o pai criou a gente assim. Quando a gente vê, a gente tá passando também aquilo ali pra frente, né? E são as coisas que... É porque a gente aprendeu assim, né? Mas às vezes não é que é o certo, né? E é onde eu acho que onde as pessoas às vezes não conseguem nem entender esse caos interno, né? Não, isso passa muito no automático. Isso acaba indo no automático. A pessoa acha que, porque hoje ela começa a justificar aquela reação. Né? É porque tu me incomodou demais. Porque hoje eu tive problema no trabalho. Porque essa noite eu não dormi bem. Então ela começa a justificar as ações e reações dela que não são normais, que não eram para ser daquela forma, porque ela não quer olhar para a dor interna da criança ferida. Às vezes é mais fácil normalizar o problema do que ter esse olhar, né? Exatamente. Só que quando você se dispõe a resolver, a parar de empurrar para debaixo do tapete, a parar de se autodesculpar das tuas oscilações, aí ali você começa a buscar a cura. E quando você cura, você tem um salto quântico em relação à prosperidade. Porque a criança, ela é a parte lúdica. Então, a prosperidade, ela está ligada ao quê? À alegria. Só que a alegria, ela está ligada à criança. É um ciclo, né? É um ciclo. E só para te ver a alegria, existe uma tabela, a tabela de Hawkins, que mede ali a frequência de acordo com eu já vi, ela é coloridinha, né? Isso. Já vi essa tabela tem lá no meu Instagram. Eu vi. Eu costumo dar essa tabelinha para os meus clientes, para eles conseguirem se observar em casa a partir dessa tabela. Então, na tabela tem ali os hertz e o que cada sentimento, sensação, com relação enquanto vibra, né? Então, a alegria, ela está acima de 400 hertz. Hoje, para um ser humano ser saudável, ele tem que vibrar no mínimo 350 hertz. Normalmente, a maioria das pessoas estão vibrando a 200 hertz em média. Meu Deus. Por conta da densidade, da quantidade de sentimentos, sensações negativos que essa pessoa carrega. Então, quando você limpa toda essa densidade, tu vai vibrar cada vez mais. Você vai vibrar mais alto, vibrou mais alto, prosperidade, tá lá, junto da alegria. A frequência da prosperidade, ela vibra na mesma frequência da alegria. E tem muito assim, às vezes também, eu acho, por exemplo, tu levanta feliz. Hoje meu dia vai ser... Só que tu deixa alguém dominar aquele teu dia, né? A pessoa já não tá num bom dia, a pessoa chega, já te fala um monte de problema, tua energia já desce toda, e aí tu já não vibra, né? Mas aí entra uma outra questão, que é o que eu desenvolvi da modulação frequencial. É você saber modular o teu campo eletromagnético, conhecer o teu campo eletromagnético, para não deixar ter interferências no teu campo. Para não oscilar dessa forma, para não oscilar. Né? Aí já é uma outra questão que... Já é um outro assunto. Já é uma outra etapa. Porque primeiro tu cura a criança. Depois você aprende a cuidar do teu campo eletromagnético. É uma segunda etapa. São etapas que a gente tem que seguir no processo para a coisa acontecer. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é PLN? Que a gente tá Programação falando aqui? neurolinguística.
Fala um pouquinho pra gente só. A programação neurolinguística, ela trabalha ela trabalha mudando a forma pensamento, vamos dizer assim. Ela vai trabalhar desde a forma pensamento, trazendo entendimento e trazendo troca de informação no teu sistema. Então, quando você trabalha a PNL ela vai trabalhar através de meditações, tá? Não chega a ser uma regressão. Regressão já é outra coisa ainda. Já vai outro processo. Já é um outro processo. Mas ela trabalha através de meditações e através de esclarecimento, trazendo pontos que estão ali a nível inconsciente, trazendo para o consciente. Então, ele vai trazer para o consciente. Ele vai começar a trazer para ti, para tu começar a entender o teu problema e poder trabalhar ele. E poder trabalhar ele. Interessante. É uma das funções aí da PNL. Tem mais alguma coisa importante, doutora, da criança interior que de repente a gente não falou? Uma coisa bem importante é se perceber e olhar para tudo aquilo que você viveu na tua infância e não julgar a tua criança interior. Julgamento, né? Acho que a gente se julga muito hoje, né? O ser humano hoje se julga muito. Não, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. Ou aquilo ali não teve importância. Isso não tem importância. E às vezes é bem aquilo que você está dizendo, né, que não tem importância, que tem total importância. Hoje no comportamento, né? No comportamento de hoje, e como a gente vê, né, a vida. Porque às vezes tu fica com aquela coisa presa ali, e às vezes, né, é o caos interno, né? O caos interno. Tu vê, é uma programação da criança em relação a questões de prosperidade. Se o pai e a mãe trabalham fora o dia inteiro e a criança se sente muito sozinha e é criada, às vezes, pela babá, pela empregada doméstica ou pelos avós, né, e ela sente aquela ausência dos pais, e quando ela questiona os pais por que os pais não estão mais presentes, e os pais falam: não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar comida na mesa, eu tenho responsabilidade. Essa fala pode ficar registrada na criança de várias formas negativas. Uma que trabalho afasta quem a gente ama. Outra que trabalho não é legal. É uma coisa pesada, né? Uma coisa pesada. Porque a gente tá ali, tem que correr atrás toda a vida. Por quê? Porque cada vez que esses pais voltam para casa, eles voltam estressados e não tem tempo para a criança. Então ela pode entender que aquilo ali é ruim, que o trabalho estressa, que o trabalho cansa. Então quando ela chegar na vida adulta e ela começar a trabalhar, ela vai automaticamente se levar à exaustão. Vai ser o trabalho para ela vai ser algo pesado, aquele Garfield, né? Odeio segundas-feiras, porque ela tem essa programação errada em relação ao trabalho, vinda aí da infância. Como é importante, né? E às vezes a gente nem se dá conta, né? As pessoas deveriam entender mais isso. Acho muito importante. Valevska, muito obrigada pela tua participação. Foi muito importante aqui pra gente. Agradeço de coração. E a gente vai tratar outros assuntos, então, agora, porque a gente tem ainda o quê? Física quântica para falar, e a gente tem inteligência emocional para falar. Inteligência emocional. Qual é o próximo passo depois da criança? Depois da criança, trabalhar inteligência emocional. Esse é o próximo passo. Então tá bom, muito obrigada pela participação. Obrigada também. E até a próxima. Até. Para ficar por dentro das novidades, é só acessar o nosso QR Code, que vai te levar para o nosso Instagram, e lá você fica por dentro de todas as dicas. Obrigada.